Olá, pessoal. Agora vamos fazer a apresentação aqui, talvez a melhor ferramenta que temos disponíveis na internet para monitoramento e controle financeiro, ok? Antes de apresentar a ferramenta, a gente precisa entender como manusear a ferramenta já nos seus primórdios, tá? Então, vocês vão realizar a compra através do nosso e-commerce e vão receber no e-mail ou qualquer forma ali que vocês tenham colocado de recebimento, né? Às vezes até dentro ali dos canais de comunicação do nosso próprio time. Quando vocês receberem, vocês vão colocar aqui, igual eu já coloquei, uma pasta destinada, independente de onde vocês escolherem, e vão estar com o arquivo ali. Primeira coisa que vocês irão fazer, vamos clicar aqui com o mouse com o botão direito, vamos vir em propriedades, selecionar o campo de desbloqueio e vamos aplicar e clicamos em OK. Pronto. Agora sim a sua ferramenta está pronta para ser utilizada. Fechado? Agora vamos abrir o arquivo. Dois cliques. Agora com o nosso monitor financeiro aberto, eu sei que às vezes a maior ansiedade é aqui na parte de visualizações, entender quais são os benefícios, como que é feita as visualizações, tá bom? Mas primeiro, como eu disse para vocês, é necessário entender o manuseio da planilha. Então a gente vai começar aqui pela parte de cadastros, ok? Lembrando que as navegações aqui da planilha podem ser feitas inteiramente pelo menu que está aqui em cima, ele já é linkado em todas as seções da planilha, então não se preocupe. Dentro dos cadastros, nós temos 5 categorias diferentes: cadastros de fontes de rendas, fontes de gastos, contas bancárias, cartões de crédito e metas. Perfeito? Todas aqui já temos ali um padrão bem interligado sobre a planilha, então podem ficar tranquilo na utilização. Na parte de renda, a gente, claro que aqui, lembrando que todos os dados que temos aqui na planilha são fictícios, simplesmente para a gente poder dar exemplos, tá? Mas na parte de renda, por exemplo, a gente tem salários, dividendos de ações, e vocês vão receber a planilha em branco também, tá? Mas, por exemplo, você vem aqui em fonte de renda, a gente pode colocar e fazer um novo cadastro, tá? Vamos lá, fonte de renda. Ajuda de custo familiar. Você vai colocar o nome da fonte de renda e o tipo, ou vamos colocar aqui nesse caso, renda extra. Entende? Então você já tem aqui o salário, trabalho principal, dividendos, ações, investimentos em ações, venda de ações, investimento também em ações. Então você tem essa liberdade de colocar o tipo da renda, tá? Ou a fonte de onde ela vem. Aqui na seção fonte de renda seria um nome, perfeito? Que você vai dar para essa fonte de renda e o tipo dela. Então, dividendos de ações, vendas de ações são investimentos em ações, perfeito? FIIs, que são os fundos imobiliários, são investimentos imobiliários. Rendimento pré-fixado, investimento em renda fixa. Aluguel casa da praia, né? Imaginando a prosperidade de vocês, também são investimentos imobiliários. Mas assim, se você não quiser chamar de investimentos imobiliários, quiser chamar de investimentos gerais, você pode chamar também, tá? E claro, vocês vão receber a planilha em branco, então tem toda a liberdade aqui para renomear do jeito que vocês bem entenderem. Dito isso, nós vamos agora para o cadastro de gastos. O cadastro de gastos, ele difere muito pouco do cadastro de renda. Qual que é a diferença? Ele tem mais espaços para cadastro, tá? Geralmente na vida de uma pessoa, normalmente, a renda, né? Você tem menos fontes de renda e mais fontes de gastos. Então, por isso que a gente já deixou aqui para renda 15 espaços diferentes de 15 diferentes fontes de renda, para gastos para 25 diferentes fontes de gastos, tá? Então, isso é interessante aqui deixar bem explícito. E a mesma coisa, ó, escola filhos, tipo de saída, ó, educação, filhos. Você pode vir colocar contas de luz, contas de casa, conta de água, contas de casa também. Combo de internet, contas de casa, stream Netflix, streamings em geral. Você pode dar os nomes, tá? Mercado, alimentação, roupas, compras não essenciais, talvez. Perfeito? Então você tem ali diversas. Quer colocar um novo? Você pode vir colocar aqui um teste de gastos, sem problema algum. Perfeito? E aí, claro, colocando aqui o tipo que se enquadra aqui, o gastos que você está colocando. Lembrando, vocês recebem a planilha em branco que faz ali todas as introduções. Contas bancárias. Aqui é muito interessante, tá? Por quê?
até para uma evolução de uma nova versão da planilha, que todos que adquirirem a versão Pro já vão obter ali com desconto nas próximas versões. Então aqui o banco pertencente, você vai colocar todos os bancos que você possui. Você quer acrescentar uma nova linha do que está aqui? Você vai receber ela em branco com uma linha só. Só você vem aqui no sinal de mais, ele insere automaticamente. E no sinal de menos, ele também tira automaticamente, tá? Então, banco pertencente, você vem e coloca o nome do banco, você vem e coloca o número da conta corrente, o número da agência. Aqui é simplesmente para você ter uma noção de quando ela foi criada e a função da conta. Muita gente deveria, né? Muita gente faz já, mas também não é a maioria. Mas nós deveríamos ter contas diferentes para funções diferentes no nosso dia a dia. Então, a gente já deixou esse exemplo aqui, que é o gastos, recebimentos de valores, função geral e pagamento de consórcio, por exemplo. Às vezes tem uma conta específica que a gente só paga em um banco. Então, lembrando, né, que são todos dados fictícios, mas a gente já deixa alguns exemplos aqui de como você vai cadastrar. Tudo isso é muito importante que vocês cadastrem, tá, pessoal? Para as outras funções aqui de entrada, saída, planejamento e etc. Nos cartões de crédito, a mesma coisa, tá bom? Então você vai colocar os últimos 4 dígitos do cartão de crédito, o banco que pertence, o limite total dele, tá? Função do cartão, tá? Que é a mesma coisa que a gente fez aqui nas contas bancárias. E aqui automaticamente o código do cartão muda. Então vamos fazer um exemplo para você ver? Se eu colocar no Bank, ó, ele automaticamente aqui no código do cartão já mudou para você entender já de forma adiantada o que é o cartão. Voltando aqui para o Itaú, ele volta também, tá? Então não precisa preencher nada em código do cartão, ele já vai ficar travado para você só preencher aqui essas 4 seções. Vamos para metas? Pronto. Aqui nas metas, tá? Então, mesma coisa sempre, tá, pessoal? Botãozinho de mais, botãozinho de menos são para inserção e exclusão de linhas. Então, você vai colocar o nome da meta, você vai colocar o valor que você precisa para aquela meta, a data limite que você precisa ter esse valor da meta e o início, quando você vai iniciar essa meta. Muito simples, fechado? Então, cadastros, tá? Você primeiro abriu a planilha na instrução que nós demos, da forma que nós demos, você vai vir aqui e vai cadastrar rendas, gastos, contas bancárias, cartões de crédito e as metas, perfeito? Bom, pessoal, falando aqui da parte de planejamento, ok? Aqui no planejamento, você tem 3 abas diferentes com relação ao planejamento. Você vai fazer um planejamento de projeção de ganhos, um orçamento de gastos e vai fazer a consulta das metas que você acabou de cadastrar aqui em cadastros, ok? Lembrando que isso também tem interligação com a parte de saídas, que é onde você vai registrar os valores investidos aqui nas metas, mas isso é um assunto para daqui a pouco, ok? Projeções de ganhos, tá? Sempre interessante é você vir aqui e preencher o ano dessas projeções, tá? Eles vão influenciar em algum ponto aqui na planilha. Então você tem aqui uma lista que você sempre vai pegar daqui dos cadastros, ela automaticamente ela vai atualizar, caso você coloque, ok? Você lembra que a gente acabou de colocar ajuda de custo familiar? Ó, ela já aparece aqui. Então aqui o certo é você vir aqui, colocar ajuda de custo familiar, selecionou, ele automaticamente já vai pegar a conta de entrada, que é a renda extra. Lembra que você colocou a categoria? Automaticamente. E aí você vai vir aqui e colocar nessa ajuda de custo familiar ou qualquer outro produto que você inserir, os valores que você vai gostar de receber, que você tem como meta, né, a sua projeção para receber em todos os meses do ano. E aqui, pessoal, você vai colocar os valores diferentes. Então, vamos imaginar que você quer ali R$ 1.500 todos os meses. Eu vou fazer de uma forma rapidinho, para não ficar colocando manualmente e não tomar muito tempo de vocês. Mas, vou dar um Ctrl C, vou selecionar aqui todas as partes que estão do ano, né? E vou dar um Ctrl V. Mesma coisa que eu vou colocar aqui para novembro. E vou colocar também para dezembro. Opa, aqui vai ser aqui, tá, pessoal? Para dezembro. Então, R$ 1.500. Eu vou dar um Enter. E aí, automaticamente, ó. E aí, automaticamente, ó, ele já vai atualizar aqui o valor total que você vai receber no ano. Então, você vem, coloca todos os meses e tá tudo bonito. Voltando aqui para o início. E aqui, pessoal, orçamento, gastos. Vamos dar uma olhadinha? É a mesma coisa, mesma função. Você já vai ter aqui a lista suspensa, que automaticamente vai atualizar com os cadastros, tá?
o tipo de gasto vai ser atualizado automaticamente, não precisa mexer. E aqui você vai colocar os meses, você tem já os meses, né? E você vai colocar os valores que são necessários. Você tem ali como orçamento máximo para aquilo. Então, como vocês podem ver aqui, ó, escola dos filhos, a gente colocou ainda um acréscimo, a gente fez uma simulação, né, mês a mês, às vezes pode diminuir, aumentar, mas fica sempre por conta de vocês inserirem esses valores. Aqui no total, você vai ter ali a soma de todos os valores durante o ano. Lembrando, sempre importante você colocar qual ano está aqui. Já aqui, clicamos aqui no plano metas, né? Você tem a visualização. Lembra que eu falei para você que ele vai atualizar automaticamente? Ele vai mesmo. Então aqui, qual que é a sua função? A data de início ele puxa, então total, valor investido, valor restante, percentual conquistado, a data limite, os dias restantes e uma média por mês que você precisa investir na sua meta, já vai ser calculado automaticamente. E aqui você pode, né, ter um alerta ali que vai ser pré-programado para vocês, ok? Então fiquem muito tranquilos. A meta que vocês colocarem aqui em cadastros e que vocês inserirem aqui em saídas já vai automaticamente ser contabilizada aqui nessa seção plano metas. Agora vamos falar um pouquinho sobre as inserções de valores para a gente chegar depois aqui na parte dos dashboards e aí vocês analisarem, ok? Então, indo para a parte de entradas agora, tá? Bom, pessoal, falando aqui sobre a parte de entrada, tá? É muito simples as inserções. Você tem aqui toda aquela parte dos bancos de transação, o status se está pago ou não pago. Se você quer já deixar aqui provisionado também, você pode, como não pago, ou mudar o status também se acontece alguma ocasião. Então, vários exemplos que nós temos aqui, é muito simples fazer essas inserções. Lembrando que esses botões aqui de mais e menos têm as mesmas funções em todas as abas em que eles estão disponíveis, ok? Que é as funções de mais e menos linhas, perfeito? Então, se você clicar em mais, ele vai inserir uma linha. Agora, se eu clicar em menos, ó. Então, é muito simples de fazer as inserções de linhas e as exclusões de linhas. Data de entrada, então, como você vai preencher? Com data de entrada, fonte de renda, né? Da onde que veio essa entrada na sua vida. Então você vai ter aqui todas as opções que você usou aqui no cadastro, o valor daquela entrada, tá? Vai colocar o status, tá pago ou não pago. Lembrando que isso é muito importante de ser preenchido para que possa ser contabilizado nos cálculos gerais. O banco que foi feita essa transação, ok? Uma descrição, se você quiser, e observação. Agora vamos falar aqui das partes do recorrentes e parcelados, entradas e saídas recorrentes e parceladas. Nos recorrentes, ó, você vai fazer a mesma coisa. Qual que é a diferença nos recorrentes? Você vai colocar um dia de recorrência. Porque quando você estiver aqui nas entradas individuais e colocar importar recorrentes, ele vai trazer aquela conta, aquela entrada recorrente já com a data automática. Perfeito? Olha que maravilha que é esse monitor financeiro. Fechado? A mesma coisa se aplica aqui para os parcelados. Então, você tem nos recorrentes, você vai colocar o dia da recorrência. Também pode colocar uma descrição sem problema algum e pode colocar uma observação sem problema algum. Então, pessoal, ela fica muito simples aqui. Recapitulando, você tem a data aqui da entrada da recorrência, a fonte, é o mesmo preenchimento. A diferença é que você tem aqui o dia de recorrência. Então, todo dia 10 dos meses, você tem aqui, por exemplo, a entrada da venda de ações, que você pode programar rendimento pré-fixado. E aí, claro, independe de como você registrou e quais são os registros que você tem de entrada. Para as parceladas, os status eles são atualizados de forma automática, tá? Então não se preocupem. Como que ele é realizado de forma automática, vocês perguntam? Porque aqui nós temos um número de parcelas. Além de você registrar da mesma forma que a data de registro da parcela, você vai colocar que dia que elas iniciam as parcelas. Né? Falando aqui da parte de saídas, a gente sempre pode ter essa função. A gente compra em uma data e o início, a primeira parcela só vai vir no próximo mês. Então, por isso que a gente deixou em aberto aqui o início de parcelas. Você vai colocar o número de parcelas que você registrou e automaticamente vai ser calculado aqui quando que é a última parcela. E aqui em cima vocês têm alguns indicadores aqui que vão dar uma situação bem prévia sobre como você está gerindo suas finanças, ok? Suas entradas aqui parceladas. Falando agora de saídas. O preenchimento de saída, pessoal, não tem muita diferença, é muito parecido. Quais são as diferenças aqui no preenchimento de saída? Ó, a meta.
Lembra que nós tínhamos as metas aqui para colocar aqui no planejamento? Ó? Quando a gente clicava em planejamento aqui tinha as metas. É aqui que você vai indicar em qual meta, se for, claro, aplicável a uma meta. Se não for, você não precisa registrar, tá, pessoal? Mas você vem aqui, faz o registro, ele automaticamente vai calcular aqui no planejamento e nas metas, ok? Então, não tem muita diferença para saídas, tá? Recorrentes e parceladas são as mesmas coisas. A importação também é igual. Você vai clicar e ele vai trazer automaticamente aqui todas as contas que você tem como recorrentes, como parceladas no mesmo padrão que está aqui. E aí sempre é interessante você dar uma olhada aqui nos status e deixar eles conforme a realidade indica. Às vezes você vai importar os recorrentes no começo do mês e você não quer todos como pago ainda para ter uma visualização atual do seu saldo no banco. Então, interessante é deixar aqui como não pago, ok? É só de novo vir aqui e colocar não pago. Vamos ver os dashboards? Acho que essa é a parte sempre mais importante na hora da compra, né? Para entender como que todas essas anotações vão ser demonstradas para vocês. Vamos lá. Aqui nos dashboards, tá? É uma das partes mais interessantes do nosso monitor financeiro. É a parte que nós damos clareza para tudo que vocês realizaram durante o mês, durante o ano e etc. Ok? Então, visualizando aqui, nós temos primeiro os indicadores aqui de cartões. Eles são muito interessantes. Então, eles já mostram aqui as entradas no mês atual, gastos no mês atual, saldo mensal, o saldo total de todas as transações e ganhos totais no ano e gastos totais no ano. Como que ele vai saber qual mês, qual ano nós estamos, né? Você mesmo vai indicar, não só nesse dashboard, mas em todos. Sempre dá uma olhada aqui para o lado direito. Você vai indicar o ano e o mês em que você quer fazer visualizações. Se eu colocar aqui, ó, mês 11, você viu que alguns dados aqui se mudaram, porque ele está visualizando através do mês 11. Então, voltando aqui para o mês 12, onde nós estamos, vocês vão ter uma visualização muito completa. Então você vem aqui, uma descrição real de todas as entradas, metas que vocês cadastraram aqui em planejamento, o que foi realizado, qual é o diferencial. Lembrando que aqui ó, na ajuda de custo, lembra que a gente colocou a ajuda de custo aqui no planejamento e a gente não registrou nada aqui na entrada? Então isso quer dizer que vai estar zerado. Esse é um bom exemplo já para dar, tá? Então, entradas você tem aqui toda uma descrição de cada categoria de entrada. Você tem uma visão geral de entradas, as metas totais, o total de entradas que fizeram, quantos por cento vocês estão da meta. Então, o valor nominal e o percentual, e um indicadorzinho pequenininho escrito. As top 5 fontes de entradas no ano também vai mostrar para vocês. A representatividade do top 5 também vai estar aqui, tá? Então, no top 5, pode ver que aqui, nesses exemplos que nós damos, ó, 72 mil vieram do top 5, nessa entrada total do mês. E o total do mês foi de 79. Então, olha aqui, muito próximo nesse mês aqui de dezembro, como nós indicamos, mês 12, aonde vem. Perfeito? Ó, vamos fazer uma outra visualização aqui. Nós temos também a parte de saídas, obviamente, né? Então você tem de novo uma listagem maior, até uma visão geral, um detalhamento do top 5, e saídas por mês aqui, que nós não mostramos aqui em cima, ó, as saídas por mês, qual o valor de todos os meses que vocês tiveram de saída. Então consegue ter um gráfico bem bonito mostrando quais os valores que foram gastos em cada mês. E a média também, né? Média mensal de saída. Então você, em média, aqui nesse exemplo, ó, tem aqui 51 mil e o realizado nesse mês é de 62. Então, nesse mês, nós estaremos aqui um pouquinho acima com a parte de saídas. Então, mês com maior número de com maior valor de saídas, mês com menor valor de saídas, a mesma coisa também se aplica aqui nas entradas, tá, pessoal? Então, vamos fazer a visualização agora do dashboard de vencidos, de vencimentos, que é a parte de recorrentes e parcelados. Vamos lá. Então, aqui, pessoal, um dashboard muito completo também. Nós temos aqui a visualização dos top 5 meses de recorrentes, aqui de todos os meses a visualização das entradas, tanto parceladas quanto recorrentes. Qual é o valor que você está tendo desses dois tipos de entradas? E aqui embaixo, muito interessante, tá? Uma listagem tanto de entradas quanto de saídas, quanto dos saldos mês a mês, na parte de parcelados e recorrentes. Fechado? Então, assim, dashboard muito completo para você fazer toda a fiscalização e o planejamento da sua vida financeira. Então você tem entradas parceladas, saídas parceladas aqui nos totais, os saldos parcelados, entradas recorrentes, as saídas recorrentes e o saldo de recorrência, ok? Então, assim, muito interessante
muito interessante mesmo esse dashboard que a gente criou. E ele vai te dar uma noção muito real do que você tem ali mês a mês em cada categoria diferente. Ótimo também tem que fazer o preenchimento, né? Tem que fazer o preenchimento sempre aqui do ano e do mês que nós estamos tratando aqui, para que os números dos indicadores sejam refletidos aqui em tempo real, ok? Agora, por último, vamos dar uma visualizadinha aqui no dashboard de cartão de crédito. Acho que esse aqui tem bastante gente que está bem ansioso, né? Aqui no dashboard de cartão de crédito, pessoal, outro dashboard muito interessante, ok? Muito interessante mesmo. Aqui do lado direito, lembrando, né? Sempre preencher o ano e o mês que você quer ter visualização. E ó, lembra aqui no cadastro do seu cartão de crédito que você colocou, que nós colocamos, no caso, aqui o Itaú, ó, ele aparece todos os seus cartões de crédito já com o código, se você tiver do mesmo banco, ele vai ter o código dos últimos 4 dígitos do cartão. Olha que interessante. Então, voltando aqui para a visualização, outro dashboard com os indicadores principais, tá? Falando de gastos totais, gastos no mês, o saldo de crédito total, gastos totais específico do cartão que vocês colocaram aqui, gastos no mês específicos, tá? E o saldo de crédito que esse cartão tem de forma geral. Então aqui você vai entender também qual o percentual que eu gastei durante o ano desse cartão de crédito, quanto eu utilizei ele, perfeito? Aqui também no crédito utilizado, ó, você também vai ter essa visão um pouquinho mais dinâmica entre o total de gastos e o total que foi gastos no cartão de crédito que você selecionou. E também aqui você tem do cartão de crédito em específico. Top 5 meses de uso, tanto de forma geral quanto do próprio cartão de crédito. Então a gente pode ver ó, que o mês de outubro foi um mês de muito gasto específico nesse cartão de crédito e o mês de setembro, de forma geral, foram os maiores meses. Então, olhando aqui, você tem uma visualização, cara. Você também pode vir aqui na parte de saídas e entender o que será que aconteceu esse mês? Qual foi a conta específica que aconteceu nesse mês que me deu todo esse gap aqui, todo esse gasto grande, né? E aí, até utilizando aqui, ó, visualizando desse cartão, a gente tem o percentual de uso. Você pode entender que, por exemplo, no mês de outubro, ó, um gasto que era em média entre 30%, no máximo 37%, ele foi para 67%. Então, com certeza, se nós fiscalizarmos a parte de saídas, a gente vai ter aqui um gasto muito grande aqui em outubro que vai refletir essa visualização, ok? Também um gasto mês a mês aqui, óbvio, ó, como a gente viu outubro, muito maior do que os outros. Julho foi um mês que teve pouco gasto, mais específico para o cartão de crédito que nós estamos falando. E aqui nós temos aqui o gasto mês a mês geral, ok? Então, olha que olhada bem interessante que a gente tem aqui, uma visualização muito interessante para você analisar até os seus cartões de crédito. Pessoal, essa foi a apresentação da nossa ferramenta, tá? A gente espera que vocês tenham gostado da apresentação. A gente espera que vocês adquirem. E se eu puder aconselhar, adquiram a versão Pro. A versão Pro vai dar um passe geral de descontos para a próxima versão que nós lançarmos. As próximas versões sempre vão vir com atualizações. É da nossa programação. Nas próximas versões temos até a questão de imposto de renda. Ele vai calcular automaticamente o seu imposto de renda. Todos os valores que você tem que receber diretamente do governo. Vai ter uma parte de investimentos que vai ter um gráfico muito interessante sobre investimentos. Então, assim, tem muitas atualizações para vir. E a gente espera que realmente vocês estejam ali engajados em controlar a vida financeira de vocês, principalmente para esse ano novo que está vindo de 2025, que não existe prosperidade em sua vida se a sua parte financeira não está controlada, ok? Então, adquira essa ferramenta, tenha um bom dia. E só fazendo algumas atualizações, termos e condições, se quiserem saber sobre a compra, está aqui. Vídeos, esse mesmo vídeo que você está vendo sobre outros materiais também vão estar aqui nesse link, que é o nosso canal do YouTube. E estamos 100% à disposição para tirar qualquer dúvida através do nosso telefone e os nossos canais oficiais de comunicação, ok? Então a gente aguarda a aquisição da ferramenta por parte de vocês e ficamos 100% disponíveis para tirar qualquer dúvida. Um abraço, tenham um bom dia.